Agora é hora de partir para outras decisões de estaduais pelo Brasil, né? Como anunciado na ida para o intervalo, vamos falar do Campeonato Pernambucano. Você viu o pênalti decisivo marcado pelo Chiesa, que deu o título ao Náutico no confronto com o Sport. Então, para tratar dessa final, vamos chamar o Cabral Neto, direto do Recife. O Timbu volta a celebrar um título. Cabral, bom dia. Bom dia, Barreto. Um abraço para você. Satisfação estar aqui no Redação. Um abraço para o Mansur, para a Renata. É verdade, Barreto. Ontem a torcida do Náutico conseguiu exorcizar, enterrar um grande trauma, que o clube tinha. Essa grande rivalidade que há entre Náutico e Sport, aqui no futebol pernambucano, de 112 anos, mas que já fazia 53 anos que o Náutico não comemorava um título contra o Sport. Nesses 53 anos, os dois clubes decidiram 10 vezes o campeonato e o Sport venceu todas elas. O Náutico havia vencido já 6, até 1968. O Sport tinha 2 vitórias em decisões contra o Náutico até então. E aí o Sport ultrapassou o Náutico, tem 12 nesse confronto direto, e o Náutico agora tem 7 vitórias nesse jogo decisivo contra o Sport, Então conseguiu a torcida alvirrubra exorcizar esse trauma, porque sempre que os dois chegavam para decidir, é claro que isso era utilizado como argumento pelo torcedor do Sport. Dentro de campo, o que a gente viu, Barreto, é que a disputa foi muito dramática por ter ido para os pênaltis, mas pela produtividade das duas equipes, o Náutico já merecia ter sido campeão antes mesmo dessa disputa, porque o Náutico foi melhor nos 180 minutos. A gente vai pegar um recorte aqui, um recorte ali, de cada jogo, em que o Sport conseguiu ser um pouco superior. Só que a grande diferença é que, na maior parte do tempo, o Náutico foi superior, e nos momentos em que o Náutico era superior, ele criava grandes oportunidades. No jogo de ontem, por exemplo, o Humberto Louser teve que mudar o seu jeito de jogar e a sua escalação, enquanto que Hélio dos Anjos repetiu a sua equipe, porque mostrava satisfação. E a mudança do Louser foi justamente para tornar o Sport mais forte no setor defensivo. Colocou um volante a mais, o Zé Wellison, jogou com 3 volantes, inclusive, no meio-campo, e quem fez a função de um centroavante, de um falso 9, foi o Thiago Neves, que havia passado, inclusive, 40 dias se recuperando de lesão, da Covid também. Tinha entrado no segundo tempo do jogo contra o Náutico muito abaixo do seu potencial físico, entrou como titular ontem como falso 9. E esse sacrifício que ele fez em relação ao ataque, deixou o Náutico numa situação até confortável defensivamente, mas, evidentemente, também inibiu os espaços da equipe do Náutico, que não foi tão criativa quanto tinha sido no primeiro jogo. Mas veja só como o Náutico se tornou um time perigoso com o Hélio dos Anjos. Mesmo com essa dificuldade, e mesmo sem repetir as boas atuações criativas, o Náutico teve, como a gente viu há pouco aí, 2 bolas no travessão e 2 vezes o zagueiro Maidana salvou em lances em cima da linha. E aí o Náutico chegou ao gol aos 32 minutos com o Chiesa, naquela falha do Marcão que a gente viu, naquele passe errado, falta de concentração, aos 32 minutos. E aos 42, isso nesse período de 10 minutos, o Louser mudou completamente a configuração de sua equipe, colocou 2 centroavantes em campo, tirou o Marcão, deixou o time mais ofensivo e começou a jogar bola na área. E aí surgiu o gol do Sport aos 42 e a disputa foi para os pênaltis. E nos pênaltis surgiu a grande polêmica, digamos assim, do jogo, que foi o pênalti muito mal cobrado pelo Giovani. A gente viu, ele tentou dar uma cavadinha ali muito feia, que o Maílson pegou com as 2 mãos. E 1 minuto depois, mais ou menos, olha só, a gente vai ver agora aí o Giovani, partindo para a cobrança. Nesse momento aí estava tudo empatado, todo mundo tinha acertado todas as cobranças, estava 3-3, e aí o Giovani bateu dessa forma aí. Maílson pegou a bola, comemorou, o Marquinhos, atacante do Sport, se encaminhou para fazer a cobrança da equipe rubro-negra, a gente está vendo aí nessa imagem, 97 ali, já era o Marquinhos para fazer a cobrança dele, só que o VAR interferiu e mostrou que o Maílson havia se adiantado. E é importante frisar o seguinte, Barreto, a gente conseguiu captar quando o árbitro Rodolfo Toschi Marques conversou com os 2 goleiros antes de iniciar as cobranças de pênalti. E um dos avisos que ele deu, inclusive para o Maílson, deu para detectar muito bem, pelo nosso áudio, ele avisa, olha, tem câmera ali e ele aponta para o lado direito do Maílson, que vai detectar se você se adiantar ou não. E se você se adiantar, eu vou mandar voltar, ok? E o Maílson, ok. E ele fez o mesmo aviso para o Alex Alves. Então, o Rodolfo Toschi não percebeu naquele momento que houve o adiantamento, porque foi realmente muito pouco, mas o VAR viu e mandou voltar.
E no final do jogo o time do Sport ficou muito revoltado, foi para cima da arbitragem, reclamando do árbitro, brigando, muitos palavrões para cima dele. Teve briga de dirigentes do Sport contra o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, e o Rodolfo carregou, inclusive, na súmula, né, detectando vários jogadores que agiram dessa forma com ele, e ainda colocou lá que outros atletas e componentes da delegação do Sport também agiram dessa forma com ele, só que ele nem conseguiu identificar, porque o problema, de fato, foi muito grave. Mas, do lado positivo, o Náutico comemorou bastante, um trabalho magnífico do Hélio dos Anjos, que chegou no Náutico na 17ª colocação da Série B, o time com uma vitória nos últimos 12 jogos antes dele chegar, afundado na zona de rebaixamento, jogando mal sistematicamente e caminhando rapidamente para a Série C. E ele conseguiu mudar a rota da equipe do Náutico, né? Primeiro, mudou o jeito de jogar da equipe alvirrubra, corrigiu alguns defeitos, fez um trabalho de gerenciamento de crise, digamos assim, salvou o Náutico do rebaixamento. E agora no estadual, tendo mais tempo para trabalhar, né, pela pré-temporada, e também porque o Náutico não disputou Copa do Nordeste e Copa do Brasil, então os jogos ficaram mais espaçados, o Hélio avançou ainda mais nessa evolução. Fez o Náutico ser muito forte ofensivamente, o Náutico marcou 28 gols no campeonato contra 19 do Sport, que foi o segundo melhor ataque, um time que envolve muito bem a marcação do adversário, né? Mudou algumas peças, posicionamento de algumas peças, o Djavan se tornou um primeiro volante, deu liberdade para o Haldney, garoto que fez um belíssimo campeonato pernambucano, corrigiu um defeito de transição defensiva do Náutico também, com 2 mudanças na equipe, na reta final o Náutico ficou mais forte defensivamente, então o trabalho do Hélio é um trabalho muito legal. Foi o 12º campeonato estadual conquistado pelo Hélio e o 4º aqui em Pernambuco, Barreto. Ô Cabral, você sabe que eu fiquei com uma dúvida ainda. Eu acabei de mandar uma mensagem para o Sandro Merahit aqui. É que essa dúvida só me ocorreu agora. Porque eu achei um lance difícil para o VAR interpretar, para saber se o goleiro ainda estava com os 2 pés no ar ou no chão na hora da cobrança. Eu estou perguntando para o Sandro se tem alguma diferença nisso. Porque assim, pelo que a gente entende da regra, não tem que estar com ele tem que estar com os pés na linha. Pelo menos um dos pés tem que estar pelo menos na linha. Um dos pés. Então, se ele está com os 2 pés no ar, não exime, ele está adiantado. Não. Né? Isso, exatamente, Barreto. E a base da regra é essa, né? Um dos pés tem que estar em contato com a linha no momento. E é cruel, né, o Barreto? Porque ele não precisaria ter se adiantado para pegar aquela cobrança. Mas a regra ela deixa o árbitro sem uma saída. Ele tem que aplicar. É uma regra objetiva. Né? Ou está com o pé na linha ou não está. Ainda mais hoje em dia. O VAR olha, né? O VAR olha, para a câmera, né? Porque a única dúvida que eu fiquei, a gente até para ali a imagem, tem como voltar só o pênalti? Acho que tem, né? A gente mostrar. E eu fico nessa dúvida. Será que o goleiro já pisou no chão na hora da batida na bola? Essa que ficou a minha dúvida, mas eu acho que só isso aí, eu nem preciso da resposta do Sandro. O Mansur já matou a parada aí. A treta mesmo foi a do vestiário, que foi feia, não precisava daquilo, né, Cabral? É inaceitável aquele comportamento, né? Inaceitável. Pois e super Barreto, repetido, a gente né? vai ver que você estava esse querendo ver aí, né? O detalhe que eu chamei a atenção foi esse, né? Se o Maílson já teria pisado no chão ou não. Mas que ele levantou. E acho que já os pés tinha, na linha. viu, Barreto? A gente percebeu ontem também na transmissão, né, depois que voltou, o nosso PC Oliveira, que participou da transmissão aqui na Globo Recife, foi muito didático, inclusive, não só nessa informação, né, explicando o que aconteceu e mostrando com a imagem que ele, de fato, havia se adiantado, mas, sobretudo, porque uma das reclamações do Sport, né, naquele momento ali que a gente viu de reclamação que você está citando aí, das brigas, das confusões, é de que o Alex Alves teria se adiantado também na cobrança em que o Marquinhos desperdiça para o Sport. Só que o PC explicou muito bem, primeiro, a seguinte questão: o fato da bola ter saído já faria com que não mandasse voltar, não havia interferência do goleiro no erro do jogador. Só manda voltar se, na hora em que o goleiro se adianta, e fica muito perceptível de que ele conseguiu interferir no erro do atacante, no erro do cobrador da falta. Além disso, a imagem também mostrou que o calcanhar do Alex Alves ainda estava em cima da linha. Então, mesmo que a regra não fizesse essa observação
sobre a interferência ou não do goleiro, não deveria voltar, porque ele ainda estava com o calcanhar em cima da linha, e isso a regra permite. Mas mesmo assim, como o Sport não tinha essa informação, né, brigou, reclamou bastante, foi para cima do Rodolfo Toschi Marques, seguranças particulares, inclusive, tiveram que intervir para tentar amenizar a situação e foram levando o Rodolfo o mais rápido possível para dentro do vestiário, fecharam o portão e a confusão ainda se estendeu um pouco mais, porque um dirigente do Sport invadiu o gramado, isso também foi relatado na súmula, e discutiu com o presidente da federação, chegaram a trocar empurrões, inclusive. Então, enfim, foi algo realmente bem forte. É possível, pelo relato do Rodolfo Toschi Marques, que o tribunal até utilize algumas imagens, porque ele, além de citar alguns nomes, como eu falei anteriormente, ele também diz que não conseguiu identificar todo mundo, mas que teve outros problemas também, mas que a confusão foi muito grande e ele não conseguia identificar todas as pessoas envolvidas.